Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Todos bem? E hoje nós vamos fazer uma live sobre redução de ansiedade. Na verdade, eu vou ensinar para vocês uma prática que ajuda na redução da ansiedade. Então, me conta aqui nos comentários quem é ansioso ou quem a ansiedade atrapalha na rotina normal, no dia a dia. Alguém que sente que os pensamentos não param em momento algum, que na hora de deitar para dormir parece que os pensamentos, em vez de eles acalmarem, eles se multiplicam. Bom, então assim, hoje nós vamos falar um pouquinho das técnicas respiratórias, que na verdade, através da respiração, nós temos condições de acalmar os nossos pensamentos, acalmar a nossa mente e simplesmente parar de imediato. Então, a respiração é a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho da ansiedade, um pouquinho sobre o que é a gente estar o tempo inteiro. Quando a gente encontra um cachorro bravo, o que você tem que fazer quando isso acontece, Você vê um cachorro, o que você tem que fazer? Você tem que sair correndo, Ou sair correndo, ou subir numa árvore, subir em alguma coisa, mas você vai ter uma reação do quê? De fugir. Então, nessa hora, o uso da adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios de estresse, é extremamente bem-vindo. Então, o que nessa hora a adrenalina vai fazer? Ela vai desviar a tua corrente sanguínea, a tua circulação para os órgãos que são de sobrevivência. Então, coração, pulmão, cérebro, e vão reduzir a circulação para os músculos, E vai reduzir a sua circulação, por exemplo, digestão. Porque na hora que você vai correr, fugir de um cachorro, o teu organismo não precisa digerir, Ele não está precisando digerir. Nessa hora, ele está precisando fugir. Então, o teu fígado vai liberar mais glicose para você ter a energia para fugir. Então, essa situação, nesse momento, Então, quando você está fugindo de um cachorro, ok, acabou a fuga, você fugiu, você se salvou, ufa, estou livre, acabou, seu organismo obrigatoriamente vai voltar ao normal. Ele vai voltar a diminuir a circulação, ou equilibrar a circulação, voltando uma circulação mais harmônica para o corpo inteiro. No caso da ansiedade, do estresse, da nossa vida louca, corrida, o que acontece? A gente está o tempo inteiro com essa adrenalina ligada, porque o tempo inteiro a nossa cabeça não para, os pensamentos não param, então a gente não desliga. Quando a gente não desliga, o que acontece? Lembra que a circulação está desviando para coração, para pulmão. Então, o que o teu coração e o teu corpo vai entender? Eu preciso subir a pressão. Então, nisso, a gente acaba desenvolvendo uma pressão alta. Por quê? Porque o nosso corpo está sempre ali ativo e ligado. O teu fígado está liberando mais glicose o tempo inteiro. Então, como ele libera mais glicose, o que acontece? Lá vem o diabetes. Então, a gente vai tendo as consequências dessa ativação contínua do sistema nervoso simpático, que a gente chama, que de simpático não tem nada.
Na verdade, ele é simpático, coitadinho, quando a gente realmente precisa fugir. Mas não quando ele precisa estar ligado o tempo inteiro. Então, aí vem as consequências, né? O diabetes, a pressão alta, você fica, taquipneico, ou seja, você respira com respiração curtinha, apertadinha, com isso você também diminui a oxigenação dos seus órgãos, porque quando a gente respira com a respiração apertadinha só aqui no pulmão, a gente não consegue receber uma quantidade suficiente de oxigênio para poder nutrir, oxigenar os nossos órgãos, para que eles funcionem da melhor maneira possível. Que mais que a gente pode falar? A cabeça não para, os pensamentos não desligam, mesmo durante o sono a gente acaba não relaxando. E o nosso cérebro, para que a gente consiga, efetivar as memórias e realmente relaxar e fazer a função dele durante o sono, também não acontece, porque o nosso sono também não é um sono reparador. O nosso cérebro não desliga, a gente não dorme a noite inteira, a gente acorda durante a noite, então nosso cérebro também não descansa e não fixa as memórias. Então, olha a consequência da gente não conseguir relaxar. Diabetes, doenças crônicas, Outra coisa que acontece, a nossa imunidade, às vezes, por ser superativada pela adrenalina, ela acaba gerando doenças autoimunes. Então, aí vem as patologias crônicas, como o diabetes, a hipertensão, as doenças autoimunes. Então, como que a gente faz para controlar isso no nosso dia a dia? Então, assim, uma das coisas que a gente tem, é uma ferramenta de graça, está à nossa mão, o tempo inteirinho. A gente não precisa comprar nada especial, a gente não precisa fazer nada especial, a gente simplesmente precisa parar e respirar. Respirar de qualquer jeito? Não. Porque vocês podem parar, inclusive para prestar atenção se vocês dormem de boca aberta ou de boca fechada, se respiram pelo nariz ou se respiram pela boca. Vocês acham que isso interfere na respiração e na oxigenação? Então, gente, isso realmente interfere. Qual é a via ideal para que a gente respire? O nariz. Por que o nariz? Porque o nariz, quando a gente respira pelo nariz, a gente vai estar aquecendo o ar vai estar sendo filtrado e retardado. O que eu quero dizer com isso? A velocidade com que o ar vai entrar para as nossas vias aéreas e para o nosso pulmão vai ser menor. E como essa velocidade vai ser menor, o aproveitamento do oxigênio que a gente está inalando vai ser melhor também. Vai ser, na verdade, maior, o aproveitamento desse oxigênio. Então, vamos parar um pouquinho, só que agora eu vou querer que vocês respondam. Presta atenção um pouquinho na respiração de vocês. Vamos respirar, colocar uma mão em cima, uma mão embaixo. E a gente vai perceber quem levanta primeiro. Se é a mão que está no pulmão ou a mão que está no abdômen. Mas, eu vou querer que me respondam, hein? Inspirando e soltando pelo nariz, tá? Não pela boca. E aí, o que levanta primeiro? A mão do pulmão ou a mão do abdômen? O que é o ideal, É que nós respiremos pelo abdômen. O ar vai para o abdômen? Não, jamais.
Mas o que acontece quando a gente inspira? Quando nós inspiramos, nós temos um músculo aqui embaixo, que na verdade é o grande responsável pela nossa respiração, que é o diafragma. E quando nós inspiramos e deixamos o diafragma, né, e estufamos o abdômen, o que a gente faz? A gente faz com que o nosso diafragma desça. Quando o nosso diafragma desce, ele gera uma pressão negativa, fazendo com que o nosso pulmão expanda. Então, de verdade, a gente vai expandir o nosso pulmão por inteiro. Quando a gente faz uma respiração só aqui pulmonar, a gente está mantendo uma respiração curtinha e apertada, que é uma respiração que não ajuda a acalmar. Ela ajuda a gente a diminuir cada vez mais o oxigênio que o nosso organismo está recebendo, né? E com isso aumentar o CO2, que é o gás carbônico, que quando a gente inspira, a gente inala o oxigênio, e quando a gente expira, a gente elimina o gás carbônico ou CO2, tá? Então, a gente vai agora treinar um pouquinho a nossa respiração, fazendo com que o nosso pulmão realmente expanda. Então, vamos imaginar que a gente tem uma bexiga igual de borracha que a gente assopra, dentro do pulmão, dentro do abdômen. Então, quando a gente inspira, a gente vai estufar o abdômen. Então, pensa que o nariz é como se fosse a boca da bexiga que você sopraria. Mas como a bexiga está dentro de você, você tem que inspirar para que o ar vá para a bexiga que está na tua barriga. Então, a gente vai inspirar, distender o abdômen e expirar, puxando o abdômen, tá? Então, aqui, ó, um jeito bem legal de fazer, eu vou pôr meu microfone aqui na lateral, para vocês enxergarem a minha mão aqui. Vocês estão vendo que meu dedo está levemente encostado. Então, quando eu inspiro, eles afastam. Por quê? Porque eu distendi o meu abdômen. E quando eu solto, ele volta a se encontrar, tá? Então, todo mundo aí com a mão no abdômen. E nós vamos inspirar. E soltar. Então, ó, inspira. E solta. Então, ó, o meu abdômen, ó, expande e retrai na expiração. Então, essa é um grande jeito da gente perceber que a gente está respirando de maneira adequada, tá? Realmente trabalhando o nosso diafragma. Então, quando a gente inspira, o ar entra pelas narinas, passa pelas vias aéreas até chegar no pulmão, certo? Só que para esse pulmão realmente distender, ele precisa o quê? Da musculatura intercostal e do diafragma. Então, quando a gente inspira, a gente levemente desce o diafragma e com isso realmente a gente expande o nosso pulmão. A respiração do dia a dia, que é aquela respiração que a gente se pega respirando curtinho, apertado, sempre estressado, correndo, sufocado pelo dia a dia, é aquela respiração bem curtinha, ela é apertadinha, só aqui. Então, nem chega a abrir a base do nosso pulmão. Só que o nosso pulmão aqui em cima é bem pequenininho, né? Ele é pequenininho, e aí conforme ele vai descendo, ele vai crescendo, ele é maior. Então, a respiração aqui, restrita, ela não vai oxigenar o nosso corpo da maneira que ele deve, tá?
Então, assim, quando a gente faz a respiração, né, e o diafragma desce, a gente realmente abre o pulmão e com isso a gente aumenta a oxigenação dos nossos órgãos. Então, quando a gente faz uma inspiração bem devagar e solta o ar bem lentinho, a gente está acalmando, tranquilizando os nossos pensamentos, tranquilizando, inclusive, o nosso dia a dia. A gente está relaxando, a gente está conseguindo manter uma tranquilidade. Então, assim, a gente fica, sem comer alguns dias, sem beber água outros dias, mas quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? Ou seja, respirar é primordial. E através da respiração, a gente consegue reduzir o nosso estresse. A gente consegue relaxar, a gente consegue alterar a nossa frequência cardíaca, respirando de maneira, adequada, expandindo o abdômen e de maneira bem lentinha. A gente consegue reduzir a pressão, reduzir a nossa frequência cardíaca, entrando numa coerência cardíaca que a gente chama. Essa respiração que a gente faz para entrar na coerência cardíaca, o que é a coerência cardíaca? É quando a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória, elas entram em harmonia. É uma respiração 6-6. O que seria uma respiração 6-6? É uma respiração que a gente inspira por 6 e solta por 6. Não é uma respiração tão simples, Porque como a gente está muito acostumado a não respirar usando o abdômen, usando realmente o nosso diafragma, às vezes 6 é muito longo. Então, a gente pode fazer uma respiração 4-4 para começar a treinar e realmente aprender a relaxar. Aprender a desligar o simpático e ativar o parasimpático. Isso, em termos médicos, mas enfim, sair da reação luta e fuga, que é o simpático ativado, para entrar no relaxamento, na calma, na tranquilidade, que é o parasimpático ativado. Então, quando a gente respira, a gente consegue entrar nessa sensação de relaxamento, nessa sensação de tranquilidade. Então, eu vou colocar agora para vocês uma respiração 6-6. Então, vamos lá? A gente vai fazer uma respiração 6-6, que é uma respiração para a gente entrar em coerência cardíaca, que é o equilíbrio entre a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Então, a gente vai fazer 6 respirações durante 1 minuto. 5 respirações completas no período de 1 minuto, tá? Então, assim, o importante é que a respiração seja nasal, tá? Sempre pelo nariz. Tanto inspirar quanto expirar pelo nariz, tá? E nós vamos inspirar. O importante é que a gente respire sempre de maneira homogênea, ou seja, a gente vai inspirar bem equilibrado e soltar o ar na mesma velocidade. Porque o que eu sempre falo quando eu faço as práticas respiratórias? Não adianta a gente querer, vai contar até 6, certo? Então vamos lá. Eu não vou conseguir chegar no 6 se eu respirar tudo de uma vez. Assim como se eu soltar todo o ar, e aí
Aí eu não consigo soltar mais, porque realmente já foi, né? Eu já soltei. Então, qual é a importância na respiração? É a gente inspirar homogêneo e soltar homogêneo. Então, vamos lá. Ó, vamos treinar antes de eu ligar o som para vocês. Então, nós vamos inspirar e eu vou contar até 6 e depois a gente solta o ar. Então, isso faz com que a gente tenha 5 movimentos completos, 5,5 mais ou menos, movimentos completos respiratórios durante 1 minuto, que é a respiração ideal, tá? Então, ó. Então, assim, percebe que a respiração, eu vou inspirar a mesma quantidade de ar do começo ao fim. E eu vou soltar exatamente a mesma quantidade de ar do começo ao fim, tá? Então, agora eu vou colocar o áudio de uma respiração 6-6. Nós vamos fazer essa respiração durante 5 minutos. E depois vocês vão me contar como vocês estavam se sentindo antes e depois da respiração. Primeiro, antes do áudio, eu vou fazer uma respiração para que vocês realmente relaxem e consigam entrar e se entregar melhor para a respiração. Então, nós vamos aprender agora o suspiro fisiológico, que esse é o responsável por parar o estresse na hora. Então, assim, tá acontecendo alguma coisa, tá muito nervoso, precisa decidir, a cabeça não para. Então, para e respira. E essa respiração, se você parar e respirar 3 vezes, você já vai conseguir trazer um relaxamento super importante e parar o estresse na hora. Então, a gente vai inspirar em 2 tempos, ou seja, a gente inspira, essa é mais rapidinha, tá? Então, a gente inspira 80% do pulmão, depois 20% mais rapidinho e solta o ar de uma vez pela boca. Então, vamos lá, ó. Mas eu tô toda mal posicionada aqui só para vocês escutarem. Mas vamos lá, ó. Eu não sei para vocês, mas eu fico extremamente relaxada. Até o meu pescoço, meu ombro, tem uma sensação assim de um relaxamento muscular super bacana. Então, agora sim, e esse é o suspiro fisiológico que, para quem viu lá no meu history, eu tinha postado. E essa respiração é capaz de te tirar de um surto de estresse na hora. Na hora. E agora eu vou colocar então para vocês a respiração 6-6. E lembrando para vocês que quem tiver interesse de realmente fazer uma... olha lá, o Lucas falou que usa muito essa respiração de forma mais rápida quando vou fazer alguma apresentação ou uma reunião importante, porque ajuda muito. É isso mesmo, gente. Esse tipo de respiração ajuda muito, porque ele ajuda a relaxar e trazer clareza mental, coisa que quando você está muito nervoso, você não tem. Você não consegue ter clareza mental. E essa respiração, que nem precisa ser rápida, Lucas, ela pode realmente ser assim, ó. Mas soltar assim, você pode soltar o ar de uma vez. Não precisa soltar, né? Quando você quer relaxar mais, você solta longo e lento. Mas aí, nesse caso, é pela boca, tá?
E agora, então, nós vamos fazer a respiração 6, 6. Lembra, eu vou contar de 1 a 6. Quem não conseguir, faz com 4. Então, conta até 4 e solta com 4. Lembrando que você tem que inspirar e expirar da mesma maneira, do começo ao fim, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar agora o áudio do Felipe Marques, que é um baita mestre do ar, com quem eu estou fazendo a formação agora. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vocês estão ouvindo bem? Felipe Marques, e eu serei o seu guia nessa experiência. Vamos nessa, começar a nossa respiração coerente, inspirando pelo nariz por 6 e soltando o ar também pelo nariz por 6. Em 3, 2, 1, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, expire. Entre pelo nariz. 2, 3, 4, 5, 6, expire. 2, 3, 4, 5, 6, inspire. 2, 3, 4, 5, 6, expire. 2, 3, 4, 5, 6, inspire. 2, 3, Não desiste. Eu sou melhor. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. Expire.
Agora vai relaxando, vai respirando normalmente, vai voltando, cortando seus pés, suas mãos. Respira fundo, espreguiça gostoso, se dá vontade, espreguiça. Gostoso. Abre os olhos. Respira normalmente. Normalmente vai respirando, voltando. E aí, gostaram? Curtiram? Me fala aqui, como é que vocês estão se sentindo agora? Responde aqui pra mim. E aí, gostaram? Como vocês estão se sentindo agora? Eva! Então, essa respiração traz uma paz, gente, uma paz, uma tranquilidade, né? Um relaxamento importante, uma coisa que eu acabei nem falando antes, é importante, né? A postura tá mais alinhada, o pescoço e os ombros sempre bem relaxados e evitar, né, inspirar com os ombros, né? A gente respira com o pulmão. Então, ó, os meus ombros praticamente não saem do lugar e eu fiz uma inspiração bem prolongada. Então, assim, porque a gente respirar aqui, a gente está respirando sempre aqui, bem pertinho, bem curtinho, apertadinho. Ah, legal, olha lá, o Lucas falou que está se sentindo nas nuvens, que está leve. E é isso mesmo, é isso que a respiração, gente, tem o poder de fazer com a gente. Né? Existem várias práticas respiratórias, mas essa 6-6 é uma respiração que acalma, é tranquila. A Alice também está se sentindo leve, a Érica também gostou. A Dimara teve tontura, sim, fiz a de 4, ótimo. A tontura é normal, gente, é normal, é porque ninguém está acostumado a respirar.
Então, aumenta um pouquinho, né, a quantidade de oxigênio, reduz um pouquinho o CO2, não está acostumado, dá uma tonturinha mesmo, tá? Às vezes dá uma tonturinha, dá um pouquinho, às vezes, de formigamento nas mãos, nos pés, pode acontecer e é reação normal. E isso é mais um indício, né, quando a gente sente uma tonturinha, quando está respirando dessa maneira, de que a nossa respiração do dia a dia tá curtinha e apertadinha, tá rápida. Não é uma respiração que realmente traz a calma pra gente. Olha lá, a Érica também tá falando que trouxe paz e leveza. E é isso mesmo. A respiração tem esse poder. Só que a gente fazer isso uma vez por dia vai resolver? Não, né? Essa respiração, ela tem o poder de te deixar tranquilo, calmo, por um período de 4 horas. Então, para a gente realmente se manter nessa vibe de leveza e tranquilidade, é necessário que a gente repita essa respiração durante o dia. Então, que a gente faça essa respiração pelo menos a cada 4 horas. E a gente vai lembrar de ligar a respiração a cada 4 horas? Não, não vai, gente. Só colocando o despertador, né? Programa o celular para fazer essa respiração a cada 4 horas, que vocês vão notar uma diferença mega importante na qualidade de vida de vocês. As coisas vão deixar de acontecer? Não. Os problemas vão continuar aparecendo, os problemas vão continuar existindo, né? O dia a dia, o chefe, os compromissos, o filho, tudo vai continuar existindo, só que a gente vai deixar de se estressar tanto, né? A gente vai começar a encarar tudo isso com uma tranquilidade, né? Podendo inclusive, né, resolver as coisas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais efetiva, porque a nossa cabeça vai ter mais tranquilidade. Eu vou falar para vocês por mim. Eu tenho uma cabeça extremamente acelerada. Eu tenho um amigo que fala que tem medo da minha cabeça. Ele fala, eu tenho medo da sua cabeça. É medo, porque a minha cabeça não para um segundo. Eu estou sempre pensando em alguma coisa, em várias coisas ao mesmo tempo. E eu estou praticando a respiração, né? Porque não basta a gente estudar, a gente tem que praticar. E eu vou falar para vocês que é uma sensação tão gostosa de cabeça leve. A cabeça parece que ela tá gostosinha. Eu até comentei com meu marido hoje. Minha cabeça tá gostosinha. Ela tá levinha, né? Parece até quentinha, assim, gostosinha. Porque a quantidade de pensamento que me metralhava durante o dia reduziu muito, né? A tranquilidade aumentou, então assim, as coisas continuaram acontecendo? Claro, mas eu consigo ter muito mais tranquilidade para resolver as coisas, né? As coisas aconteceram, eu sou médica, né? Na verdade, gente, live a gente sempre começa se apresentando, né? Eu sempre esqueço desse detalhe. Eu sou Adriana, sou médica, pediatra. Trabalhei numa UTI neonatal por 25 anos, estou há 1 ano no ambulatório agora, trabalhando com os bebês que saem de alta do hospital. Sou preceptora do 6º ano da Unisa, trabalho com os alunos da medicina, já ensinei muito aluno a respirar. E sou terapeuta integrativa, então eu trabalho com várias práticas, com litoterapia, que são os cristais, com radiestesia, com reiki, e agora a respiração, né? Eu estou fazendo a formação de mestre do ar com o Felipe Marques e eu estou amando, gente, eu estou amando. Então, assim, eu preciso ensinar para muita gente como é respirar. E mais uma vez eu volto a falar, né, que quem tiver interesse, fala comigo no direct ou no meu zap, que eu mando
o teste, né? Eu marco um dia para a gente fazer o teste para ver como que tá, para realmente avaliar a tua respiração e saber qual a chance da sua respiração disfuncional tá causando a ansiedade. Porque às vezes a ansiedade é causada pela respiração que não está boa. E nesse teste eu consigo falar para vocês e mostrar, e depois é bem bacana porque vocês vão receber no e-mail de vocês um resultado dessa avaliação. Então é muito legal esse teste. E assim, voltando, né, a respiração 6-6, a gente consegue estar relaxado e estar no aqui e no agora. Então, assim, na respiração a gente consegue... O que é a ansiedade, gente? A ansiedade é a gente estar vivendo lá no futuro, né? A gente não consegue estar aqui. A cabeça da gente está sempre pensando e sempre pensando no futuro. Só que a gente não consegue fazer nada no futuro. Tudo que eu faço no agora, no presente. Eu não faço nada no futuro, absolutamente nada. Porque quando eu estiver fazendo as coisas, vai ser presente, não vai ser futuro. Eu consigo subir uma escada amanhã? Não, né? Porque eu só vou conseguir subir a escada agora. Quando eu chegar amanhã, na hora de subir a escada, vai ser agora. Então, a respiração também ajuda a te trazer para o aqui e agora, a trazer relaxamento. E quando a gente está mais treinado a relaxar, porque quando a gente não está treinado a relaxar, a gente relaxa, mas a gente fica com sono, fica molinho. Quando a gente está mais treinado, né, a relaxar, e nosso organismo vai entendendo, opa, é hora de relaxar, mas eu não preciso relaxar e desligar. Eu consigo relaxar e melhorar o meu foco. Né? Eu consigo estar aqui, estar presente e relaxado. E muito mais focado naquilo que eu estou fazendo, nas minhas atividades do dia a dia. Então, a respiração, além dela trazer o relaxamento, ela te traz para o aqui e agora. E como a ansiedade é o viver no futuro, se eu estou vivendo agora e a minha cabeça está mais tranquila, eu com certeza consigo melhorar a minha vida do dia a dia, a minha vida por todos os momentos, né? No trabalho. Então, no trabalho, com certeza você vai ter uma melhora do seu rendimento, porque você está mais focado e você está mais relaxado. E a cabeça tranquila pensa muito melhor, acha soluções que com a cabeça assim a milhão seria impossível. Então, a respiração tem esse poder de te trazer para aqui e agora, né? De tirar do amanhã, de trazer para aqui e agora, e ao mesmo tempo te trazer foco e relaxamento, tranquilidade, né? Para a cabeça, para os pensamentos, trazer uma sensação. Gente, é muito gostoso, é muito gostoso. Estou falando por mim, que sou extremamente, minha cabeça é extremamente assim. Às vezes eu deitava à noite e a sensação que eu tinha é que a minha cabeça era uma engrenagem. E aí, às vezes, no meio da noite, assim, eu, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que trabalhar. E eu enxergava as engrenagens do relógio, assim. E eu falava, gente, preciso parar a cabeça. E como é que a gente para a cabeça? Respirando, gente. Respirando, respirando. A gente volta para aqui e agora. A gente consegue diminuir a nossa frequência cardíaca, consegue reduzir a nossa pressão. Respirando. É de graça. Você tem na sua mão, você não precisa comprar nada para poder respirar. Você simplesmente para e respira. E quando você respira, você traz um monte de benefícios para a sua vida e para o seu dia a dia. Lembrando, gente, que a respiração é nasal, não bucal. Então, eu sei que tem os riníticos, eu sou alergista também, né? A rinite que acaba trazendo, né, obstrução nasal, mas tudo é questão de treino.
Vou falar para vocês que até o ronco, e ó, isso eu escutei ontem na aula, uma pessoa que é praticante, né, de respiração, tá junto com a gente lá na tribo do ar, e ela parou de roncar. Porque quando a gente, qual é a posição da língua? A língua, ela tem que ficar repousada tranquilamente no céu da boca. Então a gente fecha a boca, a língua repousa relaxadamente no céu da boca e a gente inspira pelo nariz. Quando a gente está sempre respirando pela boca, toda a nossa musculatura, tanto da face como do pescoço, né, do embaixo do queixo, ela fica flácida. Então, quando a gente repousa a língua no céu da boca, a gente passa a realmente tonificar toda a nossa musculatura também. E um dos exercícios bons para isso é gruda a língua no céu da boca e escorrega ela para trás. Então, assim, quando a gente faz isso, ó, eu vou fazer fora aqui do microfone para vocês verem. Ó, eu tô grudando e vou fazer. Então, ó. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando toda essa musculatura aqui, ó, trazendo tonificação. Então, eu vou tonificando toda essa musculatura. Musculatura é que tem musculatura do corpo, né? Se a gente não trabalha o músculo, mesma coisa o diafragma. Se a gente não trabalha o músculo vai ficando cada vez mais fraco. Então, a hora que deita para dormir, a boca, né? A boca cai, né? O queixo vem para trás, né? O queixo vem para trás e você vai roncar, porque, né? A língua relaxa, vai lá para trás, ela acaba, em vez de ficar no céu da boca, ela vai lá para trás, tampando as vias aéreas. Por isso que na hora que a gente respira, né, durante a noite, durante o sono, tá respirando pela boca, a língua tá lá para trás, você vai entupir, você vai respirar e vai fazer barulho, você vai roncar. Deixa eu ver, os olhos abertos ou fechados durante a respiração, tem alguma diferença no efeito? Não. Eu gosto de fazer a respiração com os olhos fechados. Você pode fazer com os olhos abertos também. Mas eu acho que com os olhos fechados a gente consegue se entregar mais durante a respiração do que quando a gente está de olho aberto. A Lu está comentando aqui comigo que ela não sabia a importância de saber respirar corretamente. Com a ajuda da doutora, estou aprendendo e já tenho sentido a diferença no dia a dia. A Lu, gente, a Lu é assim, ela tem uma respiração invertida que a gente chama. Então, ela inspira e ela contrai o abdômen. Então, ela inspira, empurra o abdômen para trás. E quando ela solta, aí sim que ela solta o ar. Então, ela está forçando muito, né? Ela inspira, força o pulmão e força o diafragma. Outro dia ela estava falando, nossa, mas está doendo, eu estou sentindo dor. Sim, por quê? Porque ela está inspirando, ao invés do diafragma descer, ela está forçando o diafragma aqui para cima. Então, não tem para onde ele ir, coitado, ele está sendo espremido. Então, dói. E dói, às vezes, mais até aqui atrás, né? Na inserção do diafragma, mais aqui atrás até do que na frente. E é um tipo de respiração que a gente fala que é invertida, né? Então, assim, ela inspira, em vez do abdômen distender, ele comprime, empurra, segura o diafragma. Ela não levanta absolutamente nada. Diferente da respiração do canto também, né, gente? Quando a gente canta, a gente tem todo um trabalho respiratório, mas aí, não sei se o Eric ainda está aí, meu professor de canto, mas aí, assim, a gente contrai, mas a gente contrai aqui, mas aqui embaixo, né, eu estou fazendo uma respiração baixa, eu estou distendendo o meu abdômen, mas deixando o meu diafragma aqui contraído. Por quê? Porque na hora de eu cantar, eu preciso ter uma sustentação. E quem vai me dar essa sustentação é a musculatura do diafragma. Então, aí também é diferente. Existem vários tipos, né, de respiração. Então, assim, na respiração, quando a gente quer uma respiração para relaxar, a gente faz uma respiração bem lenta. Então, para dormir, eu vou dar uma dica hoje para vocês.
Qual que é a respiração ideal para dormir? É uma respiração que tenha uma expiração extremamente prolongada, ou seja, uma respiração quanto mais lentinha vocês conseguirem que seja a expiração, mais vocês vão relaxar e vocês vão conseguir dormir com mais facilidade. Então, quem conseguiu respirar 6-6 agora, de repente vai conseguir fazer uma respiração 4-8. Então, você vai inspirar por 4 e soltar por 8. Então, vou soltar pela boca só para vocês verem o barulho, tá? Ih, não ficou bom não, peraí. Vou de novo, gente, eu tô me adaptando. Então, vamos lá, ó. Então, assim, você respira, primeiro que você vai focar na contagem da sua respiração. Então, você inspira por 4, solta por 8. Quem não consegue, inspira por 3, solta por 6. Faz sempre o dobro, tá? Inspira por 2, solta por 4. Então, assim, para começar, inspira por 2, solta por 4. Então, assim, inspira 2, solta 4, ou inspira 3, solta 6, inspira 4, solta 8. Então, assim, o ideal é que seja sempre o dobro, e no mínimo 2 a inspiração, tá? E lembrando que mais ou menos sempre a respiração 1 minuto, 1 segundo, né? Então, a contagem é por segundo. Então, quando a gente conta até 6, são 6 segundos. Quando conta até 2, são 2 segundos. Tá? Então, 1, 2, depois solta, 1, 2, 3, 4. Quando a gente está fazendo a ressuscitação cardíaca, a gente põe o E no meio para ter certeza que está sendo 1 minuto, então 1 segundo. Então, 1, 2, 3, 4. Aí você tem certeza que você está contando o segundo inteiro, tá? E não está adiantando a contagem. Então, assim, quanto mais lenta a respiração, mais vocês vão relaxar. E quando você quer ligar? Ai, eu estou precisando de muito foco agora, eu estou precisando de energia. Nossa, eu estou precisando de muita energia agora, eu estou muito cansado. Ou seja, você está muito cansado, muito mole, você está com o teu parasimpático extremamente ativado. Então, eu preciso ligar um pouquinho o simpático, porque eu estou precisando dessa energia na hora. Então, a gente vai respirar mais curto e mais rápido. Então, a gente vai fazer uma respiração, por exemplo, 2-2. Então, a gente faz uma respiração um pouquinho mais rápida. Então, a gente conta 2 para inspirar, 2 para expirar. E você percebe que você fazendo isso, na hora já dá aquele uau, já foquei, já trouxe a energia que eu estou precisando para aquele momento. Eu agradeço muito, muito, muito de verdade quem veio para me ouvir. Agradeço demais. E é isso, gente. Então, agora me segue lá no Instagram, aqui, né, no Instagram, que eu vou começar a postar muita coisa sobre a parte respiratória. E eu espero que vocês gostem muito e que traga a paz e a serenidade que está trazendo para mim, na minha vida. Então, muito obrigada. Como eu sempre termino minhas lives, obrigado! Um beijo, fiquem com Deus. Que a noite de vocês de sono seja incrível. E lembrem de mim, hein? 4-8 ou 2-4. Mas respira. E coloca o despertador para tocar, para respirar. Gente, se não pode 5 minutos, faz 1 minuto da respiração 6-6. São 5 respirações completas. Se não pode, se consegue um pouquinho mais, 3 minutos. Ou 5 minutos, tá? O ideal é 5 minutos a cada 4 horas. Aí vocês acertam esses horários, eu acertei meus horários de acordo com a minha rotina.
Então, eu sei que o relógio vai despertar nos horários que eu vou estar podendo fazer a prática respiratória, tá? Então, assim, segue, né? Coloca no despertador, faz a 6-6. Se não conseguir respirar 6, faz a 4-4, tá? Mas começa. Não ache empecilhos para começar. Começa, respira, 4-4. Não consegue ainda 6-6, ou não consegue 4-4? 3-3, gente. Vai para 3-3. Não consegue? Vai 2-2 aí já não, gente, porque a 2-2 vai dar uma acelerada. Mas assim, o ideal, pelo menos 4-4. Vai treinando, porque respirar é treino. O bebê, quando nasce, ele sabe respirar. Só que aí o bebê, quando vai crescendo, ele desaprende de respirar. Se vocês, quem tiver a oportunidade de conviver com o bebê aí, vai perceber que quando eles respiram pela barriguinha. Eles levantam o tórax, claro, porque o tórax também vai distender. Mas o que mais distende neles é a barriguinha. Então, assim, respirem, tá? Então, lição de casa para todo mundo. Respirar 3-3, ou 4-4, ou 5-5, ou 6-6. E, de repente, começa com 4-4, passa para 5-5. Ah, tô conseguindo, legal. Então, aumenta para 5-5. Ai, tô conseguindo, tá bacana? Aumenta para 6-6 e aí, ok, parou na 6-6, tá? E à noite, na hora de dormir, na hora de relaxar, aí o ideal realmente é 3-6, 4-8. E 4-8 é a final, tá? Então, 4-8 é tranquilo, ótimo. Não precisa ser mais do que a 4-8, tá? Então, inspira por 4 e solta por 8. Vocês vão perceber que vocês estão contando, a hora que vocês perceberem, vocês já dormiram, vocês nem lembram mais de nada. E a noite de vocês, com certeza, vai ser diferenciada, né? Você vai acordar no dia seguinte com uma energia muito mais gostosa, vai acordar descansado e pronto para o teu dia. E aí, acordou? Respira, certo? E a partir do momento que acorda, de 4 em 4 horas, tá bom? Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. No momento do estresse máximo, suspiro fisiológico, lembra? E bora, gente. Certo? Então, obrigada. Bom fim da semana, né? Que agora a gente tem quinta e sexta aí pela frente. Quem quiser, só me mandar mensagem no direct ou no WhatsApp, que eu terei prazer em responder, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado!